Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Nós vamos aqui aproveitar um momento oportuno de volta às aulas para falar de um transtorno que afeta crianças e adolescentes e tem impacto tanto na família como na escola. E eu trouxe aqui para falar sobre TDAH, que é a sigla para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma super especialista no assunto, que é a Fernanda Peralta. A Fernanda é psicopedagoga, ela é pedagoga também, né? Neuropsicopedagoga, tem especialização em dependência química, pós-graduação em neuropsicologia com ênfase em reabilitação e atualmente ela faz uma pós-graduação em ABA, que é a análise do comportamento aplicado, e nós vamos conversar com ela sobre TDAH. Muito obrigado, Fernanda, por você ter aceito o convite. É um prazer ter você aqui. Eu sei do quanto ocupada você é e você ter aí reservado esse período na agenda para estar conosco me deixa bastante satisfeito e orgulhoso de ter você aqui com a gente. Doutor, obrigada. Eu que agradeço o convite. É a primeira vez que eu participo de um podcast assim, tão estruturado, né, tão importante, né, quando a gente fala de saúde mental. Então, eu fico muito lisonjeada com o convite. E vamos falar de TDAH, que de fato afeta muito as famílias, né, a escola, entender um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais sobre isso, que é um dos meus assuntos favoritos. Né? Eu sei disso. Bom, Fernanda, acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre o estigma que existe sobre TDAH. E não, eu queria saber assim, não é só o estigma para quem tem TDAH, mas é um estigma sobre TDAH, né? Quer dizer, há críticas que TDAH agora virou moda, todo mundo tem TDAH, qualquer coisa é TDAH, num mundo cheio de informações e etc. E todo mundo tem um pouco. Mundo tem um pouco, né? Então, assim, existe muita mito, né, sobre o que é TDAH, assim, né? Como você vê isso atualmente? Ainda acontece isso? Muito. No consultório, quando as famílias vêm buscar ajuda, na maioria das vezes indicado pela escola, procure um psicopedagogo que está com alguma dificuldade de aprendizagem ou de comportamento, né? E quando a gente vai conversando sobre isso, o estigma já começa pelo próprio comportamento, porque a gente vai falar que o TDAH ele afeta o comportamento, então é um transtorno neurobiológico que traz uma disfunção comportamental, seja ela para aprender, seja ela para se comportar. Então, a gente acaba ouvindo muito assim, não, mas é só agitado, é uma criança agitada demais, é uma criança que tem preguiça, é uma criança preguiçosa, né? Então, a gente vai ouvindo esses estigmas em relação ao comportamento, né? Não só da família, mas às vezes da escola. Então, assim, é uma criança que não para quieta. Então, se ela conseguisse parar quieta, eu falo, ninguém gosta de levar bronca. Se a gente tem uma incidência, né, de que a criança seja chamada a atenção por algum motivo, a gente precisa entender esse motivo, né? Então, esse estigma acontece ainda e muito. E também essa questão de que agora, como se o TDAH fosse um transtorno novo, né? E eu gosto de falar, gente, a primeira vez que apareceu na literatura, o TDAH foi em 1902. Só que ele era trazido como um transtorno moral. Então, esse estigma também vem daí, né? Então, a primeira vez que teve uma descrição do transtorno, ele era visto como um transtorno moral, um transtorno de conduta, né? Por quê? Porque é difícil, às vezes, sentar, né? Então, a gente tem ali uma série de coisas que vão trazer esse estigma. E a gente agora conversando, podendo conversar no podcast, essa enxurrada de informações, com certeza está diminuindo. E também está acontecendo o quê? Dos próprios pais, os adultos,
começarem a olhar o seu comportamento e depois, eu também sou TDAH, também ter a chance de se tratar. Então, isso está sendo muito legal. Essa quebra de estigma, infelizmente o estigma ainda acontece, mas essa quebra está acontecendo. Sim, então, a gente tem muito mais possibilidades de tratar e a gente tem muito mais conhecimento sobre esse transtorno hoje. Então... Ótimo. Isso é uma boa notícia, né? Excelente. Mas a gente precisa avançar ainda, né? Um pouco. Agora, afinal de contas, o que é o TDAH? Né? Porque a gente ouve falar assim, né? Ah, todo mundo tem um pouco, que a gente falou anteriormente. Não tem um pouco de TDAH. Existe sim. Isso, sim, não tem um pouco de TDAH. Né? Ou é um transtorno? Como a gente... O que afinal é? Sim, então a gente vai falar que ele é um transtorno neurobiológico porque ele tem uma base, né, no funcionamento cerebral. Aí o doutor com certeza consegue explicar toda aquela parte da química do cérebro, desse funcionamento cerebral, de uma forma muito mais precisa. Mas a gente sabe que a gente tem um transtorno de neurofuncionamento, tá? E aí a gente vai falar onde que esse cérebro, né, vai ter maior diferença para quem não tem TDAH. É na função executiva, que eu brinco e falo, gente, aqui na frente, na testa, tem o córtex pré-frontal, que ele tem que ser o nosso anjinho da guarda. É aquele que a gente ouve assim, falando, olha, faz aquele relatório, estuda mais um pouquinho. Esse é o córtex pré-frontal, tá? E aí, o que acontece com esse córtex pré-frontal no TDAH? Eu diria que esse anjinho vem sem asa. Então é assim, nossa, preciso fazer a lição, mas para quando é a lição? Ah, é para sexta. Nossa, mas hoje ainda é quinta de manhã. Tem muito tempo para fazer. E aí quando for quinta-feira, meia-noite, bom, agora é sexta, então eu preciso fazer rápido. Então a gente vai ter essa questão da função executiva, do planejamento, né? Principalmente essa disfunção para cumprir essas tarefas. A gente pode tem vários tipos. Então, quando a gente fala de TDAH também, o que dificulta um pouco, doutor? É um espectro. Então, sim, cada um pode ter uma característica, né? Depende do indivíduo. E a gente vai falar que tem um fator ambiental também. Então, hoje, em São Paulo, né, uma das maiores metrópoles, com a quantidade de estímulos que nós temos, com a quantidade de informações que recebemos e temos que interagir com isso. Este cérebro está sendo muito mais estimulado e exigido. Então, a gente pode ter uma incidência maior de TDAH? Sim. Pelo ambiente? Pelo ambiente. Né? Então, que talvez se você tivesse num ambiente mais calmo e etc, você tem mais foco. Claro, isso qualquer um de nós. Imagine quem tem TDAH. Exatamente. Né? E outra coisa, o TDAH, eu sempre falo que eu tenho eu discordo um pouquinho deste nome, porque a questão não é que a gente não tem atenção. A questão é que a gente não consegue direcionar a atenção para o que precisa às vezes. Então, a gente tem uma questão de hiperfoco. Então, se tem uma coisa que o TDAH gosta, ele vai fazer nos mínimos detalhes. É o detalhe do detalhe do detalhe. Porque ele vai conseguir prestar atenção naquilo. Ele tem atenção. Mas, para outras coisas que talvez não sejam a maior aptidão dele, esse direcionamento atencional não acontece. Então, dá essa sensação de preguiça. Dessa sensação de que a pessoa não se importa. Então, mas os tipos de atenção, assim, que a gente pode dizer, você tem atenção... A gente pode falar de atenção sustentada. Então, sustentar a atenção durante 45 minutos, o tempo de uma aula. Né? Então, eu preciso sustentar. Eu posso falar de alternar a atenção. Então, eu estou prestando atenção aqui, porque nós estamos conversando, mas tem uma equipe trabalhando, né? O TDAH, né, por exemplo, né, o meu tipo, está super prestando atenção aqui, mas, gente, se alguém se mexer ali, eu vou prestar atenção no que está acontecendo ali. Então, essa alternância. E vai provavelmente se distrair um pouco. Exatamente. Vou me distrair um pouco. Eu brinco, lá na clínica, tem uma sala, a primeira sala é uma sala enorme, que é a da Sâmia, que tem uma janela gigante. Nunca posso fazer reunião ali. Chegar no final da reunião, eu vou saber o que falaram na reunião, mas eu vou saber quantos cachorros passaram, se passou motoqueiro, se passou caminhão de areia, porque eu vou prestar atenção naquilo. Então,
é essa dificuldade de fazer essa troca de atividades. Tá. Né? Então, essa alternância. Esse é o tipo de atenção alternada. Então, esses 2 tipos acabam tendo um impacto muito grande. Tá. Né? E quando a gente fala de TDAH, a gente também pode falar do quê? Da memória operacional. O que é essa memória operacional? É a memória de trabalho. Ah, Fernando, fiquei na mesma, né? O que é essa memória de trabalho? É a memória que vai manter a informação que a gente está trabalhando literalmente com ela. Então, agora a gente está tendo uma conversa. Algumas informações que eu tenho sobre o TDAH que a gente vai usar aqui, que eu uso muito, estão na minha memória de trabalho para que eu busque essa informação de forma rápida. Então, se eu vou fazer uma continha. Então, vamos lá. 25 mais 38. Qual que era o primeiro número? 25. 5 mais 8. Então, a gente vai fazendo isso na memória de trabalho. Tá bom? O que acontece? Comumente, quando a gente faz a avaliação neuropsicológica, a memória operacional, essa memória de trabalho no TDAH, ela é mais lenta. Então, 25 mais 38. Você pede para uma criança que está aprendendo a fazer, ou mesmo um adulto que não tem essa prática de fazer a conta mental, qual que era o primeiro número? 25. Tá, então 5 mais 8, tá, 3, já sobe. O que era mesmo? Já foi. E o professor já está no 54 vezes 8, porque não deu tempo de fazer. Então, essa memória de trabalho, ela vai trazer um impacto especial no TDAH. No TDAH. Então, quando o pessoal fala, eu tenho um pouco. Todo mundo, hoje em dia, com estresse, com ansiedade, vai ter uma dificuldade atencional. Mas que não significa um transtorno. Exato. Né? Porque acho que é importante a gente dizer isso, que o TDAH, não é que ele tem uma característica. Um sintoma, né? Ele tem um conjunto de sintomas que aparece, né? Você falou aqui da memória operacional, falou da atenção sustentada, da atenção alternada, falou da capacidade da memória operacional, Sim. né? Então, quer dizer, se organizar. De se organizar. Então, assim, é uma série, é um combo. Eu falo, gente, a hora que a gente fala em transtorno, vamos lá, você chega num lugar, tá tendo uma obra. Desculpem o transtorno. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que passar por uma pontezinha para chegar no caixa, você vai ter que passar por um tapume. Você pode fazer exatamente o que você foi fazer ali. Mas você teve que fazer alguns atalhos. No TDAH é a mesma coisa. O nosso cérebro super funciona. Só que a gente vai ter que fazer alguns atalhos. Então, sim, a minha agenda, por exemplo, tem lá alarme. Porque senão vai ser difícil para cumprir hora. O TDAH vai precisar, às vezes, ter painéis, pôster no quarto para aprender alguma coisa. Não vai fazer por resumo. Às vezes vai fazer cantando, enfim. Então, não quer dizer que não vai fazer. Quer dizer que às vezes vai usar um atalho ou uma coisa diferente para fazer, que a gente vai chamar do quê? Das estratégias compensatórias. Né? A minha atenção funciona de um jeito diferente. Então, a gente, dentro do trabalho psicopedagógico, dessa reabilitação, como é que eu reabilito para eu conseguir fazer aquilo que eu preciso, né? De um jeito confortável para mim. Né? E a pessoa vai criando a sua própria estratégia para fazer. Faz sentido? Faz muito sentido, né? E eu acho que é tão importante isso que você está dizendo, né? Porque eu acho que isso contribui para melhorar aquilo que nós estávamos falando do estigma, né? Isso. Porque, assim, não é que você não pode fazer, ou que você está incapacitado, né? Ou quem tem TDAH é uma pessoa incapacitada para determinadas coisas. Não, ele só vai precisar fazer por um caminho diferente, né? Exato. Acho que isso é a melhor comparação que eu já ouvi, assim, né? Sim, e quando a gente fala desse caminho, né, muita gente fala assim, mas na escola, por exemplo, tem adaptação. O que a escola tem que adaptar, não tem que adaptar? Então, facilita a prova? A criança faz uma prova mais fácil? Não, ela faz uma prova adaptada. Adaptada por quê? Porque se eu colocar 10 linhas de enunciado,
para aquele indivíduo, eu estou incapacitando-o de resolver a questão. Se eu pegar aquilo que eu quero saber e colocar, ele vai saber responder. E talvez ele me dê um exemplo. Então, eu brinco e falo assim, adoro as provas, né? Vem lá, na aula ele faz a conta, 25 mais 38. Na lição de casa, eu tinha 25 laranjas e comprei 38 maçãs, quantas eu tenho. E aí, na prova. Quando amanhece, o sol se posiciona a 25 graus. Já muda aquela composição da prova. E aí, ele vai olhar e falar, eu não sei o que é isso. Né? E o TDAH, a hora que falou que o sol nasceu, ele já pensou, nossa, o sol nasceu, dá para andar de bicicleta. Nossa, minha bicicleta tá com o pneu vazio, adoro andar de bicicleta. Aliás, esse final de semana... eu tô rindo, né? Porque assim, não que seja engraçado, mas é porque eu me identifico um pouco, né? É isso porque mesmo. Eu tenho um TDAH mais no nível atencional, né? E às vezes eu me identifico nos seus exemplos, É isso né? mesmo. É muito engraçado. Então fica engraçado, mas claro que não é desrespeito. Não é um desrespeito, mas a gente tem que levar isso com suavidade. Com suavidade. Porque é assim que acontece. Eu brinco que falo assim, a cabeça do TDAH, a gente tá cheio de pop-ups. Né? E o que acontece? Por isso que eu falo dessa dificuldade atencional. Por quê? Porque abriu o pop-up da bicicleta, do sol, do final de semana. Mas ali naquela hora eu tenho que fazer uma escolha, direcionar a minha atenção o quê? Para continuar fazendo a prova. E é aí, exatamente aí que mora o TDAH. Se eu não tenho um transtorno atencional, não tenho TDAH, eu posso até lembrar do sol, da bicicleta, de tudo aquilo que a gente estava falando. Mas eu vou conseguir chegar e falar, pera, volta, vamos fazer a prova. O TDAH é aí que tem uma dificuldade. É aí que vira um transtorno. Direcionar a atenção para o que precisa, como você disse. Então, é aí, é exatamente aí. Por isso que a gente às vezes fala, grifa para ele o que está perguntando. Faz uma letra maiorzinha. Não põe uma pergunta, começa uma pergunta numa folha e termina na outra, porque isso vai dificultar muito para um TDAH esse direcionamento atencional. Então, não é facilitar. É adaptar. É adaptar. Porque ele precisa daquele direcionamento. Quando ele vai fazer prova, né, eu pego no pé deles com marca-texto. Nossa Senhora, eu tenho caixa de marca-texto. Eu falo, grifa. Se você não grifar, você não vai lembrar o que você está fazendo ali. Você não vai lembrar, você tem que marcar a correta ou a incorreta. Então, é esse direcionamento atencional. Agora, cá entre nós, né, facilitaria para todo mundo, né, se as provas fossem mais objetivas. Não e menos prolixas. Né? Não é? Porque a prolixidade, né, acaba sendo um desastre, né, para o TDAH, né? Um desastre, né? E às vezes o que eu falo para os professores, quando precisa de uma adaptação, e vamos pensar que sempre que essa adaptação é individualizada, pessoal, porque muita gente chega lá no consultório também, olha, eu quero que você vá na escola, porque tem uma lei, então eu quero que ponha um AT, quero que isso, mas o seu filho precisa disso? Cada caso é um caso. Vamos entender o que a gente de fato precisa? Né? Precisa fazer prova separado? Será? Precisa fazer uma prova adaptada? Vamos entender como é que está essa prova? Será que são todas as matérias que eu preciso adaptar? Né? Aí o pessoal gosta muito de falar, precisa de prova colorida. Por que precisa de prova colorida? Não é um pacotão, assim, né? O tratamento não é um pacotão que que a gente poderia dizer aqui, olha, vamos fazer assim, todos que têm TDAH, tá aqui o pacote de tratamento. Não é, né? Porque você tem, inclusive a gente está falando aqui mais da atenção, né? Sim. Mas também tem a questão da hiperatividade, né? Aí, como que se dá isso? Então, a hiperatividade, ela pode aparecer de duas formas, na verdade. A física, né? Como o senhor pode ver aqui, né? Gente, já dá para descobrir o meu tipo de TDAH, né? Hiperativo. Por quê? A parte física
fica muito ativa, tá? E quando a gente fala em hiperatividade mental, ela também pode acontecer. Então, o tempo inteiro esse cérebro tá funcionando, né? Eu brinco que parece até a asinha do beija-flor, né? Tem tanto pensamento acontecendo ao mesmo tempo que essa pessoa fica estagnada. E aí, nesses casos, uma coisa que a gente costuma ver muito é uma fadiga, é um cansaço muito grande. E aí a família falando, mas não faz nada o dia inteiro. Não faz o que você pode ver. Pode ver. Porque ali dentro tem um universo acontecendo e está deixando a pessoa exausta. Então, tem um lado dessa fadiga do TDAH que aparece muito nessa hiperatividade mental. Que até predispõe à depressão, né? Muito, né, doutor? Muito. E predispõe um TDAH não tratado, não cuidado, a outras coisas, inclusive a dependência química. Dependência química. Né? Porque isso vai deixar o cérebro desprovido de coisinhas gostosinhas, da sensação de prazer da nossa querida dopamina, serotonina e outras coisinhas mais. Então, a gente tem essa dificuldade. E tem uma até acho que por causa dessa, vamos dizer assim, dessa que você chama de anjinho sem asa, né? Sim. Do córtex pré-frontal, né? É uma dificuldade mesmo de ter crítica, às vezes, sobre determinadas coisas, né? Então, às vezes, o TDAH, ele pode se arriscar mais do que quem não tem TDAH. Isso é verdade? Isso é verdade. Isso é verdade. E a gente vai ter um comportamento mais impulsivo para tudo. Então, vai responder mais de uma forma mais inadequada algumas vezes. Porque essa leitura do, pera, eu não vou falar isso para esta pessoa, ou nesta posição. Eu vou entender que às vezes eu vou falar com um amigo diferente do que eu falo com um professor. Claro. Ou com o meu pai. E às vezes o TDAH ele não consegue fazer essa diferença muito bem, principalmente na infância. Ele fica mais, muito mais impulsivo. Né? Esse comportamento, eu não vou puxar o cabelo do meu amigo porque ele saiu com a minha boneca. Não, eu já puxei o cabelo. Não vou o quê? Já fiz. Tá. E aí se arrepende, né? Então, isso traz sofrimento. Muito. E uma baixa tolerância à frustração, que a gente também precisa falar que isso acontece. Então, às vezes, você chama a atenção de uma criança que não tem TDAH e ela vai responder de um jeito. Pode ficar brava, chorar e tudo mais, mas de uma forma um pouco mais, às vezes, contida que um TDAH. Porque aquela frustração, como o anjinho, né? Vamos lá, o nosso córtex pré-frontal, não consegue chegar e falar, calma, mas para um pouquinho. Né? O seu comportamento não está adequado. Não tem esse para um pouquinho. Então, esses comportamentos, né, durante a frustração, durante a raiva, o medo, tem uma tendência a ser maior. Então, a gente precisa conversar com a família também. Por quê? Porque são os adultos que vão ajudar a regular a emoção dessa criança. Né? Essa criança tem uma dificuldade para regular. Então, a gente volta a falar, não é todo mundo que tem TDAH. E o TDAH é um transtorno. Ele traz dificuldades. A criança vai ter uma dificuldade comportamental. Não é um distraídozinho por causa da internet, né? Não é. Então, assim, e como é que a gente percebe? Puxa, tá indo mal na escola, ou eu tô tendo reclamações, ou eu tô tendo que chamar muita atenção pela mesma coisa. Espera um pouquinho. Tem um limite. Sim, os pais têm que falar 1 milhão de vezes a mesma coisa, né? Sim. Que eles nunca fazem na nossa casa. Mas aí quando chega na casa dos outros, você vê que eles fazem e você fala, não é que sabe fazer o danado? Não é? Mas no TDAH, ele é diferente, ele traz uma exaustão da família também naqueles comportamentos. E são comportamentos, às vezes, muito difíceis com os irmãos, né? Porque essa falta de tolerância vai acontecer.
né? Então, a família fica muito cansada. Isso, acho que esse é um outro ponto, assim, importante, né? Que eu queria abordar com você um pouquinho mais detalhadamente, né? Qual que é esse impacto para a família, né? E para os irmãos, a família, os irmãos também, né? Como esses podem ajudar ou compreender, enfim. Traz um cansaço muito grande para essa família. Porque vamos pensar que essa família ele vai ter que ser o grilo falante lá do amiguinho que tem TDAH. Aí eu adoro pegar a história do Pinóquio, né? Gente, Pinóquio, se eu tivesse ali, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica no Pinóquio enquanto ele é de madeira, gente, ele é TDAH. Aquela parte do córtex né, não tá funcionando. E aí o grilo tem que funcionar como, né, um auxiliar. A família é esse grilo. Como é que tá o grilo no filme? Tá tranquilão? Ou ele tá lá, ó, falando e o Pinóquio só fazendo uma atrapalhada atrás da outra? Não. Ele tá super, né, sobrecarregado o grilo e as coisas não vão direcionando para onde ele quer. A família, então, muitas vezes ela chega no consultório exausta. Exausta. E por conta desse estigma, às vezes é difícil pedir ajuda, porque vem aquela coisa de você não dá educação, seu filho não faz, né? E aí vem a psicoeducação para falar, calma, né? Sim, a gente tem um transtorno, sim, é difícil, mas vamos junto. E aí entra uma equipe terapêutica que vai apoiar essa família. E que é muito importante a família participar desse tratamento, né? Então, a família chega exausta. As relações com os irmãos, muitas vezes caóticas. Por quê? Porque é o cara que não para, é a menina que não para, ou então que é muito fechada de comportamento, mas a cabeça não está prestando atenção. Então, olha, meu amor, vai lá e pega seu tênis e a sua meia. Ele vai, pega o tênis e esquece a meia. Não, se trouxer o tênis, a gente já tá no lucro, porque aí só manda mais uma viagem e vai chegar a meia. Mas vai chegar... O que foi que você pediu? Depois de meia hora que ficou com o pé para cima, viajando. Então, assim, o tempo inteiro você tendo que dar esse comando. E aí, doutor, tem uma outra coisa que eu falo para as famílias, né? Fica mais fácil a gente fazer por eles. E aí... Fica mais rápido e aí você não contribui, né? E aí mora o perigo. É muito mais rápido. É muito menos estressante você pegar e montar a mala do seu filho do que ficar lá. Vamos lá, o que é português, história, vai, cadê o caderno de português? Não trouxe? Ah, amanhã você tem que pegar. Se você monta, é muito mais fácil. Só que como é que a gente vai treinar esse anjinho, né? Que eu falo que é a parte da reabilitação. Musculação é isso, cadê o material? Vamos lá. Eu brinco que tem sessões na psicopedagogia que é sessão lixeira. Eu pego a mala, falo, traz a mala. Joga tudo que tem na mala. Tem casca de banana, tem folha amassada no fundinho, tem de tudo. Mas vamos arrumar a mala. Vamos entender o que tem dentro dessa mala. Como é que você arruma uma mala? Né? Essa semana é semana de cadernos e fichários. Como é que você vai levar para a escola? O que tem, o que não tem? A gente precisa ir ensinando, né, o caminho alternativo. Então, a família chega muito cansada. Os irmãos precisam de atenção, porque aí também o que acontece? Quando você tem um TDAH, você acaba tendo que direcionar, ser esse grilo, e o outro, às vezes, fica esquecido ali nas necessidades dele. Então, impacta também os irmãos. Um impacto gigante. Um impacto gigante. Então, assim, são vários pratos. Então, não, o transtorno não é uma coisa que todo mundo tem. E não, o transtorno ele precisa de tratamento, precisa de cuidado. A parte boa. Tem tratamento. Tem tratamento. Né? E eu acho que é interessante, já entrando um pouquinho no tratamento, depois a gente pode voltar nisso, mas o que você está nos mostrando aqui, né? Que o tratamento não é só com remédio. Não. E o remédio não faz isso, né? Assim, por exemplo, eu não tomo remédio para TDAH, né? E
faço um monte de coisa, sou gestor de um hospital, Sim. atendo paciente, faculdade, tudo mais, né? E a gente leva, e assim, eu digo para as pessoas com quem eu trabalho e etc, né? E assim, acabo me cercando de pessoas muito mais organizadas e que vão me ajudando, né? Então, às vezes vira até piada, né? Assim, tem no hospital, às vezes a diretora administrativa vai na minha sala com um papel assim, né? Segurando aqui o papel, né? Assim, pode deixar aqui que eu estou fazendo já uma coisa que eu já assino. Eu pode fazer suas coisas. Aí que esse papel aqui não sai da minha mão, que ele é muito importante. Né? Brincando assim que eu poderia perder o papel, sei lá, esquecer o papel, enfim. Então a gente leva com leveza e também, né, quando você né, não tem preconceito com isso, né? Os seus amigos também vão levar com leveza e vão, né, incorporar, vamos dizer assim, esses atalhos que você precisa fazer, Sim. né? E vão ser psicoeducados a isso. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso. Quando eu comecei a usar o TDAH, porque eu tenho TDAH, né, a minha mãe era absolutamente contra tudo isso. Ela falava, imagina, você só não gosta de estudar e não sei o quê. Enfim, hoje ela já vê alguma coisa, ela fala, não é que você tem TDAH mesmo? Ela falou, eu sabia que era difícil, mas eu achava que era só você, né? E aí o que acontece? Sim, e é importante as pessoas saberem, porque isso são atalhos. A minha sócia, gente, toda tranquila, organizada. Então, assim, a gente se completa. Eu falo que, às vezes, eu não completo a frase para ela completar. Porque eu adoro chegar e falar, nossa, sabe aquela coisa? A gente precisava resolver. Eu só falei aquela coisa. Na minha cabeça, eu expliquei tudo. Só que ela já me conhece, ela já sabe me conhecer. Do projeto que vocês estão e do que você está falando. E aí ela... Fê, tá bom? Então ela fala, volta, você usou a palavra coisa, eu não entendi nada do que você falou. E numa boa, tá tudo bem, né? Isso é respeito à diferença, isso é inclusão. Não é eu querer que a pessoa faça como eu faço. Tudo bem, essa pessoa, né? Às vezes eu vou precisar explicar de uma outra forma para ela, tá tudo bem. E vai dar certo. E dá certo. E vai sair bem feito, né? E tá aqui, você é a prova disso, né? Assim, de como você é estudiosa, né? Como você... Como eu gosto de aprender, né? E todos nós gostamos. E estamos aprendendo muito aqui. Mas eu queria também te levantar uma questão agora, que é assim, como que a sociedade, de maneira geral... né, ela pode se tornar mais inclusiva e compreensiva assim, em relação às pessoas com esse transtorno? Eu acho que é exatamente do que a gente estava falando, doutor. É quando a gente consegue estar dirigindo um hospital, né, e a pessoa responsável administrativa continua vendo tudo de bom. E assim, puxa, esse papel talvez eu precise levar, ele vai assinar e eu vou devolver, porque ele está com tanta coisa na cabeça. É isso, né? É isso. Diferente do que alguns anos atrás, quando eu falava para os pais que eu tinha TDAH, tinha pais que nem faziam tratamento comigo. Aí eu falava, nossa, que interessante, né? Quero ver como é que o filho vai trabalhar no futuro. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu tenho TDAH. Né? Por quê? Porque eu também trabalhei as minhas potencialidades e sim, tem algumas coisas que, para mim, são difíceis. Então, se você me pedir para fazer um resumo, apesar de eu gostar de aprender, não é muito meu forte sentar para fazer resumo. Aliás, não é meu forte, é meu ponto fraco. Então, para mim vai ser muito difícil. Então, tudo bem eu ter pessoas que me auxiliam nisso. Isso é uma sociedade que respeita. Olha, qual é o seu ponto forte? Excelente médico, visionário, né? Entendedor da alma e da mente. É isso.
Você acha que quem tem TDAH tem uma habilidade social maior? Porque como ele tem uma dificuldade ali, vamos dizer, sei lá, vai ser um contador, né? Assim, que precisa de ficar ali nos detalhes, no computador e etc. Eu acho que tem os dois ramos. Você tem aqueles que vão ser muito bons na parte dessa empatia, dessa parte social, e você vai ter alguns que têm muita dificuldade com isso. Por quê? Aí cada um vai ter a sua história, mas a gente vê que a gente tem muito esses dois ramos. Quando você tem uma habilidade social e o TDAH, você vai ter aquela pessoa criativa, aquela pessoa que... um empreendedor. Né? É ótimo ser empreendedor com TDAH, porque a gente não calcula o risco com tanto. Quando eu falei, vamos abrir a clínica, a Sâmia falava, oi, mas não é melhor a gente fazer mais contas? Não, conta pra quê? A gente já fez, já falou com o administrador, tá tudo ótimo, vamos lá, pá, pá, pá. Porque, absolutamente, eu não tinha feito todos os cálculos. Mas alguém tinha... Alguém tinha que... E você confiou. Exato, e aí vai, né? Com menos medo. Mas você tem aquele TDAH que ele fica mais meticuloso e absolutamente amedrontado de dar um passo. Então, que ele vai refazer a conta no mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo detalhe, né? Que fica extremamente perfeccionista, né? E normalmente, os adultos, quando se tratam do TDAH na reabilitação, tem muito essa característica. Que a gente tem que brigar para feito é melhor do que perfeito, só faz. Eu uso o bom é melhor, bom... É melhor que o ótimo. Né? Isso. Fazer o bom é melhor do que o ótimo. Porque esse perfeccionismo, às vezes, atrapalha. Né? E gasta muito tempo. E a gente tem uma questão de gerenciamento de tempo. Então, olha que incrível, né? Para o TDAH, que tem uma dificuldade em gerenciamento de tempo, ser perfeccionista. Junta isso, bomba. Bomba. Alguém vai sair ansioso e depressivo, com certeza. E é interessante você colocar isso, né? Porque no senso geral, as pessoas acham que o TDAH é o desorganizado. E não, né? Não necessariamente. E não necessariamente. Pelo contrário. Né? Às vezes ele é muito organizado numa coisa, mas o resto... Né? Doutor, eu até brinco... Ai, desculpa, te cortei. Eu até brinco que eu vou fazer em casa um reality show, porque em casa somos 4 TDAHs. Eu casei hiperativa, casei com um TDAH desatento, extremamente organizado. Que eu brinco que qualquer hora eu vou chegar em casa e vou ganhar uma etiqueta. Esposa. Tudo etiquetado nos mínimos detalhes. Ele passa tabelas e assim, tudo extremamente organizado. E meus 2 filhos. Então, assim, eu falo, gente, eu vou fazer um reality show. Né? A Vitória já tá... O Pedro tá caminhando aí no diagnóstico, mas vai. E olha, é uma coisa de louco. E tem horas que eu olho e falo, gente, uma casa com 4 TDAHs tem que virar assunto de televisão. É muito diferente. Porque é isso, um vai regulando a emoção do outro. É muito importante o tratamento. Um tratamento familiar, porque fica difícil. A gente tem que cuidar. Sim. Você varrer para baixo do tapete, em algum momento, isso vai virar um monstrinho. Um monstrinho, E costuma ser na adolescência, hein? Olha a dica, hashtag fica a dica. Né? Na adolescência, esse monstro costuma sair debaixo do tapete ou do armário. Então, a gente precisa olhar para isso. E às vezes, né, eu tô pensando aqui, às vezes a escola percebe alguma coisa, né, mas não é que a escola dá um diagnóstico, né, mas ela pede uma avaliação, mas as pessoas já começam o estigma, né, dizer assim, não, tá falando que meu filho é isso, ou que eu não educo, como você falou, e às vezes não leva para avaliação, que é colocar debaixo do tapete. Né? E a adolescência chega rapidinho, né? Chega muito rápido. Os rápido. nossos filhos crescem muito rápido. É assustador. Né? É assustador. Eu falo, olha, é muito rápido. E a gente tem que olhar os fatores. E a gente tem que olhar os fatores de risco, né? Porque a gente tem alguns componentes genéticos que a gente precisa olhar, né? Então, assim, se eu tenho uma família onde eu tenho alguns transtornos, né? Recorrentes. Eu preciso olhar. Né? E talvez não tenha diagnóstico, ou então uma vivência. Então, por exemplo, os meus filhos vieram por adoção.
né? A gente tem um breve relato dessa família biológica. Eu preciso avaliar. Eu brinco e falo, gente, a gente não vai no oftalmo todo ano ver como é que tá o nosso olho? Pra gente aprender? Por que é que eu não vou no psiquiatra? Por que eu não levo meu filho no neuropediatra, no psiquiatra infantil? No psicólogo, no neuropsicólogo. Não precisa olhar como é que tá o cérebro para aprender? Isso tem que ser preventivo. É um órgão, né? Como outro qualquer, né? Você faz prevenção de doenças coronarianas, mas você não faz Você faz exame todo... eu fiz um check-up, né? Assim, todo ano eu fiz um check-up, né? Assim, mas... E a sua saúde mental, né? Ninguém faz um check-up. Eu sempre falo isso. Quando a pessoa fala check-up, eu falei, o que seu psiquiatra achou da sua saúde mental? Não, mas eu não fui no psiquiatra. O cérebro não precisa. Se parar essa máquina, para todo o resto. E esse não precisa de check-up? Assim, como não? Nós cuidamos do nosso pâncreas, do nosso rim, da nossa pele. Nós precisamos cuidar do nosso cérebro. Muito bem. Nós precisamos cuidar do cérebro das nossas crianças. E não é porque agora a gente está procurando o transtorno. Não, hoje a gente tem informação para tratar. Eu vou te falar que é gostoso cuidar de cérebro de criança, né? É tão gostoso. Funciona tão mais rápido. Funciona tão mais rápido. É uma delícia, né? Eu tenho um filho de 4 anos que também veio por adoção, né? E é muito gostoso, assim, né? A gente precisa cuidar, não adianta a gente chegar e falar, não precisa. Não precisa? Terapia precisa? E outra coisa que eu adoro, não, mas é que ele não quer fazer terapia. Oi? Gente, você vai falar pro seu filho, não precisa ir no dentista. Você quer ou não quer? Você quer usar óculos? Gente... Ele assim, não quer, claro. Não. Você quer fazer mais lição de casa? Não. Então, assim, tem coisas que a gente tem que tomar a rédea. Então, são fatores que a gente precisa olhar e que a gente vai olhar. Não vai varrer para debaixo do tapete. Saúde mental a gente não pode varrer. Agora, eu queria, só para falar de como fazer esse diagnóstico, né? Tem essa parte clínica, né? Que você discorreu, assim, de uma forma mais didática que impossível, né? Mas tem exame também, né? O exame neuropsicológico, você até chegou a citar, eu nem sei se todo mundo que nos vê já ouviu falar sobre esse exame, né? Mas ele é um exame auxiliar aí no diagnóstico, né? A gente vai falar sempre que os profissionais, doutor, pelo menos é assim que a gente faz essa condução lá no Ensinamente, ela faz... a gente vai levantar os dados para o psiquiatra, o médico, poder fazer a avaliação clínica. Porque aí quando a gente fala da medicação, psicólogo, neuropsicólogo, não indica medicação alguma. Né? Então, essa parte clínica, quem faz é o psiquiatra. Quem vai bater o martelinho ali é o psiquiatra. Mas a gente vai, o quê? Fazer os exames, né? Assim como quem tem colesterol alto vai fazer o exame de sangue, vai levar para o médico chegar e falar, tá alto, vamos, né? Fazer tal conduta, né? Às vezes, vamos tirar isso da alimentação, uma mudança comportamental e uma medicaçãozinha para te ajudar. No caso do TDAH também. Então, essa avaliação neuropsicológica é feita por um neuropsicólogo e ela vai avaliar as funções cognitivas. O que então são essas funções cognitivas? São as funções do nosso cérebro, né? E muito voltadas para essa aprendizagem, para essa execução. Como é que eu faço as coisas? Lembra esse córtex aqui? A gente põe ele numa lupa com testes, né? E a gente hoje tem uma gama enorme de testes validados, assim, que são muito bons, com muitos critérios bacanas para chegar e falar, não, olha, essa memória operacional tá assim, a sua memória, a sua atenção tá assim, a sua linguagem, que é outra área que pode ter um impacto enorme no TDAH, tá assim. Então, ele faz todo um rastreio e monta essa hipótese diagnóstica, porque você vai pontuando, fala, olha, realmente o impacto desse TDAH, ele tá com tanto impacto nessa questão atencional que você tem uma hipótese de diagnóstico de TDAH. Então, isso é feito por uma
equipe, na maioria das vezes, ou um neuropsicólogo e um psicólogo. Às vezes tem uma questão de linguagem, uma fono, um psicopedagogo. Então, o importante é a gente procurar alguém dessa área clínica terapêutica, então um psicólogo, psicopedagogo, neuropsicólogo, que vai ajudar a gente a montar esse relatório, e o psiquiatra. Isso. E eu acho assim, né, só falando rapidamente da medicação, né, a gente tem algumas medicações que funcionam para o TDAH, que tem validação científica, que tem níveis de evidência alto, né, assim, para o tratamento de TDAH, né. Mas é impossível, né? Assim, eu jamais vou tratar um TDAH assim, se não for numa equipe multidisciplinar, porque o remédio ele vai ajudar em algumas coisas, né? Ele vai diminuir um pouco a impulsividade, ele vai ajudar um pouco mais na concentração dirigida, né? Mas todo esse treinamento que você falou, né? Ele vai ficar mais fácil de executar e de chegar a um resultado a contento, né? Se ele, em precisando de medicação, ele esteja medicado, né? Sim. Porque às vezes também não precisa de medicação, né? Não, às vezes o tratamento terapêutico ele funciona bem. Funciona bem, né? Dependendo do nível, aí como você falou, do tipo, né? Como você falou que é um espectro, isso, né? E assim, eu sempre trago para os pais a medicação, que também tem um outro estigma muito grande, né, de causar dependência. Essa é uma preocupação, doutor, que eu até vou fazer esse adendo, que os pais sempre trazem para mim. Não, mas eu não quero levar no psiquiatra porque ele vai medicar e causa dependência. E eu sempre trago para os pais, o que causa dependência é o comportamento, tá bom? O comportamento do TDAH, ele já tem um fator de risco para dependência. E a medicação, se você tomar medicação, assim como indicado pelo seu psiquiatra, ele não vai causar dependência. O comportamento traz a dependência. Vou dar um exemplo. Então, tem muito medo da Ritalina. Porque a Ritalina causa dependência. O médico vai lá, né, e prescreve um comprimido de 10 miligramas. Tá? E eu dou esse exemplo. Facilmente que isso acontece na minha casa. Minha filhinha toma 10 miligramas de Ritalina. Gente, ela fala que é a pílula... Mãe, hoje tem aula, né? É um comprimido. Mas ela tem prova. O que o pai quer fazer? Dá 2. Para ir melhor na prova. O que o adolescente quer fazer? Toma 2. Então eu tenho que estudar à tarde, eu vou tomar mais um. Só que não conversou com o psiquiatra sobre isso, porque só vai no psiquiatra para pegar receita. Este comportamento causa dependência. Se você se tratar, você não vai ter dependência química, não se preocupe com isso. Exatamente. Porque o psiquiatra vai olhar e falar, não, você está numa dose muito alta, você já está tomando de manhã e à tarde, a gente vai mudar de medicação. Tem de liberação lenta, né? Exato. E tem medicamentos... eu, particularmente, tem medicamentos que eu gosto mais e que eu gosto menos, assim, porque eu acho que estimula demais o outro, enfim. Mas isso tudo você vai ver ali individualmente para, né? Por exemplo, se eu percebo que é uma família ou um paciente que tem uma tendência a monitorar direito e etc., o remédio, que tem alguém que vai ajudá-lo e tal, né? Aí eu escolho mais um tipo de medicação, se eu percebo que eu escolho outro. Enfim, né? Dá para você também individualizar bem esse tipo de tratamento. Porque a pessoa está no psiquiatra, doutor. É exatamente isso. Então, a família, muitas vezes, pensa que é só pegar receita. E o tratamento psiquiátrico, ele é riquíssimo. Ele precisa acontecer no TDAH. Então, assim, eu tô com medo de dependência? Procure o seu médico
e que você não vai ter medo, porque você vai estar fazendo um tratamento criterioso. É exatamente isso, não vai fazer ou vai tomar. Então, assim, psicólogo e psicopedagogo não indicam remédio. E a gente faz esse monitoramento, às vezes, com a família, diz, olha, quanto tempo faz que não vai ao psiquiatra? Precisa marcar, precisa fazer retorno. Olha, isso que você levantou é muito, muito comum, né? Às vezes eu recebo paciente, né? Às vezes paciente mais grave ou que já atingiu uma dependência e etc. E a história é sempre a mesma. Comportamental, não é, doutor? Comportamental. Ele não ia no psiquiatra com regularidade. Ele conseguia receita por aqui, por ali, com um familiar que era médico, com um clínico, não sei o quê, mandava pedir receita, o médico dava receita, quer dizer, coisas que não pode acontecer também. Sim. Isso também faz parte da conduta do profissional, com né? Com certeza. A gente precisa monitorar, ver o paciente, né, periodicamente para, né, não dá para ficar renovando receita. Exato. Né? Esse é um comportamento que é um comportamento profissional que, infelizmente, também tem. Né? E a gente tem que dizer aqui, né, que que isso acaba complementando, né, um comportamento de risco disfuncional da família. Bom, Fernanda, a hora passa muito rápido com você, né? É muito gostoso conversar com você, né? Eu acho que você tem uma forma didática, assim, muito legal, né? De dizer as coisas, e acho que esclareceu muitíssimo, assim, né? Agora, só para finalizar, eu queria te perguntar, você trata só adolescente, criança, adulto você também trata? Hoje eu posso dizer que 80% da minha agenda são adolescentes e adultos. Tá. E adultos. Então, atendo bastante adulto, bastante, e adolescente. Criança a gente tem bastante lá no consultório, eu tenho 1 ou 2 crianças. Tá. Isso já são adolescentes e adultos. Eu gosto bastante dessa saúde mental também adulta, porque quando o TDAH não é tratado, ele pode associar outras comorbidades. Então, acaba vindo aí ansiedade, depressão, outras coisas que a gente vai... E aí, é outra manga, né? E aí, acaba que a gente vai fazendo esse combo. Fernanda, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Né, por sua presença aqui. Né? Eu quero agradecer... enfim, ao público que também nos assiste, né? Eu acho que vocês vão ter aqui um material riquíssimo, né? De uma forma extremamente didática, assim, né? Você não foi assim, ó, não foi um cientificeza, assim, né? Eu não usou essa linguagem. Não, isso é difícil, é chato. Eu acho que aqui a nossa intenção mesmo no podcast é justamente democratizar, né, esse tipo de informação, e acho que você alcançou esse objetivo com extrema destreza. Obrigada, muito obrigado. doutor. Muito obrigado a você que nos assiste, que nos acompanha até aqui, e até um próximo podcast. Até mais. Até tchau, mais. Tchau. Doutor, eu vou deixar um recadinho bem breve, e aí eu vou começar rapidinho. Primeiro, agradecer aos meus pais, que foram meu grilo falante. Né? Acho que eu preciso fazer esse agradecimento, foram meu grilo falante. E para você, pai, familiar com TDAH, seja o grilo falante, tá? Seja o grilo falante, busque ajuda, que vai funcionar. Tchau, gente. Muito obrigada, doutor, de verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.